Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livrinho Caminho, Verdade e Vida, vamos falar de um capítulo bem bonito chamado Testemunho, baseado numa fala de Jesus para Pilatos, uma resposta a Pilatos, que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34, em que ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus para Pilatos: Dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Sobre o que é esse capítulo, Apolônia? Então, o capítulo, ele vem nos chamar a atenção aqui para as questões da religião, né? É, a pergunta, quando Cristo faz a pergunta para Pilatos, ele pergunta se o que Pilatos estava falando era aquilo que ele já escutava de outras pessoas, ou se realmente ele conhecia o Cristo e ele tinha uma experiência, uma vivência para poder falar, né? E o capítulo ele vem realmente falar sobre isso. Então, assim, o que nós conhecemos de Jesus? Quais foram as experiências que nós na nossa vida nós tivemos em relação a Jesus? Nós tivemos alguma experiência, né? Sabe aquela situação que às vezes você fala, puxa, poderia ter dado tudo errado? Nossa, nesse momento aqui, olha, eu poderia ter morrido e eu não morri porque aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, quais foram as experiências que cada um de nós tivemos em relação a Cristo, em relação a Jesus? Nós falamos da religião porque nós vivenciamos algumas experiências dessas, ou a gente fala da religião porque a gente escuta falar, né? Porque a gente leu, ou porque a gente, é, sei lá, a vizinha falou, o vizinho falou, e aí a gente usa esta fala deles para justificar o que a gente fez ou o que a gente faz em termos de religião. Basicamente, o capítulo é isto que ele está levando. E aí fica a pergunta, né? E aí eu acho que cada um de nós temos que refletir em qual momento da sua vida nós tivemos esse amparo espiritual, né? Em qual momento a gente teve a salvação pela espiritualidade? Perceptível, né? Que a gente percebeu, se É, tocou. exato, que a gente. Tudo bem, a gente não percebeu porque a gente era nova, porque a gente não tinha, talvez, uma vivência, não tinha uma maturidade. Hoje, se eu pegar a minha vida como um fio e ir para trás, qual foi o momento que eu consigo localizar na minha ah, linha de tempo da minha vida, que eu localizo algumas intervenções espirituais que Jesus fala: opa, peraí, aqui não, ainda não é a hora, né? Então, a gente, eu acho, né, Lívia, que a gente pode pedir aí para o pessoal para fazer essa reflexão, né? Essa é, puxar pela memória e fazer essa linha do tempo, porque de repente pode ser que a gente tenha aí ótimos momentos dessa intervenção cristã e que às vezes a gente ainda não percebeu, né? E aí então fica, eu não tive nenhum momento ainda, porque assim, como a gente estava conversando antes, às vezes a gente pode sentir essa presença no silêncio conosco mesmo, né? Não é isso, Olivia? É O que isso você mesmo. completa? É assim, quando a gente fala em experiências de religiosidade, é, se alguém perguntar para a gente o que que a gente tem para contar, a gente vai falar do espiritismo ou de outras religiões que a gente se rotule como replicando o que as outras pessoas falam,
repetindo o que a gente leu nos livros, repetindo as histórias que a gente conhece do Chico, ou a gente tem algo para falar da nossa própria experiência íntima com o fato de ter uma crença. É ruim falar crença, porque crença parece um negócio externo, né? A gente fala assim, quem falar eu acredito em Jesus. Não, nós conhecemos Jesus, né? É o ideal de se falar ao invés de só acreditar. Mas conhecemos mesmo, ou a gente está repetindo experiências de outras pessoas? Aí o Emmanuel faz uma comparação. É muito importante que a gente se inspire nos exemplos dos discípulos, nos exemplos de Chico. Sim, isso faz parte, isso é importante, mas a gente não pode se esquecer de que nós precisamos construir a nossa trajetória. Nós precisamos vivenciar para falar de Cristo com a certeza, para chegar uma pessoa e falar assim: ah, não, esse negócio de experiência religiosa, Cristo, não existe. Aí a gente olha para a pessoa assim, mas não, eu tenho certeza, eu já senti. E é aquilo de, o Emmanuel dá uma dica também para a gente, é criar essa nossa conexão com Cristo nos momentos bons e ruins, abrir a nossa mente, o Sim, nosso coração, né? Criar esse vínculo com a espiritualidade, isso é desenvolver a nossa espiritualidade para perceber a efetiva atuação da espiritualidade, a efetiva presença do Cristo nos momentos bons e nos momentos difíceis, para nós sermos testemunhas, para nós termos o que dizer da nossa própria boca e não do que outras pessoas nos falam sobre Cristo. E nesse capítulo tem uma frase muito linda que lá no Aprendizes do Evangelho, em Cataguases, uma grande amiga chamada Leni fazia quadros lindos com escritos, e ela tem essa frase lá, e eu não sabia que era desse capítulo, eu achei linda. Assim, Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Então, Jesus não é um símbolo para a gente ficar contando histórias dele como se fosse uma lenda. Não, Jesus está atuante no nosso dia a dia sempre. Basta que a gente perceba e para que a gente seja daqui para frente, que a gente perceba do passado e também observe daqui para frente, para que nós sejamos testemunhas do efeito que Cristo tem nas nossas vidas. é verdade, é isso mesmo. Foi isso que esse Eu, capítulo aqui me despertou. é, é, eu ia inclusive comentar essa frase, né? Porque assim, ele não é lendário, porque na verdade ele trabalha e a gente já colocou isso, né? Jesus ainda trabalha pelo planeta até hoje, né? Com No- certeza. nas esferas crísticas onde ele está. Então, é, é um ser espiritual, né? De muita envergadura e que ainda trabalha por nós. Sim, ele está, a gente E, consegue sentir a presença, basta que a gente se exato, conecte. exato. E aí fica, né, a tal pergunta: como eu me conecto com Deus? Como eu faço essa ligação, né? De que forma? Né? Então, fica aí esses questionamentos aí é que a gente pede para o pessoal aí pensar e refletir um pouco, né? E Isso vamos aí. assim às nossas vibrações. Vamos lá. Hoje comigo, nós vamos assim pedindo aos amigos que possam sentar serenamente, inspirando lentamente e ao expirar, que possamos assim renovando todas as células do nosso corpo físico, para que possamos renovar todas as células, deixando o nosso corpo em perfeita sintonia, em perfeito funcionamento e doando assim os nossos melhores sentimentos e pensamentos, envolvendo assim o símbolo de Cataguases, que vai subindo as esferas crísticas e vai se enchendo de boas energias e vai retornando ao nosso planeta, e as borboletas vão se soltando carregadas dessas energias e vão buscando todos os seres viventes deste planeta. Vai assim sentando em seus corações e em sua mente, para que possam despertar para as responsabilidades de vivenciar as experiências com Cristo, para que possamos organizar os nossos pensamentos, nossos sentimentos
e que possamos também fazer o trabalho em prol do próximo. Mas vamos pedindo que essas energias se intensifiquem nos países onde a guerra ainda impera, a fome, a violência esteja de forma intensificada, para que todos os irmãos deste planeta, que estejam em leito de dores, que estejam em sofrimento, possam assim ser acalmados neste momento, abençoados. Mas nós vamos assim buscando o nosso país Brasil, pedindo que essas borboletas e esse símbolo recaia sobre o nosso país, principalmente nesse período de eleição, para que todos os ânimos sejam acalmados, que as borboletas busquem também os nossos meios políticos, para que possam despertar nesses irmãos a responsabilidade, a fraternidade, a humildade e o amor, para que possam governar para o povo e pelo povo, e não em benefício próprio. Vamos ainda buscando todos os hospitais, leitos de dores do nosso país. Os nossos irmãos que estão vivendo nas ruas, que possam ser, neste momento, abençoados, ajustados, que algo em suas vidas possam acontecer, para que possam sair desta condição de moradores de rua. Mas vamos assim buscando o nosso Estado, para que, da mesma forma, essas energias se intensifiquem em todas as esferas, em todos os locais que agora, neste momento, se faz necessário. Mas vamos assim buscando a nossa cidade, o nosso bairro. Vamos assim buscando na nossa rua os nossos vizinhos, todos os moradores da nossa rua, para que a espiritualidade amiga possa abençoar, que possa, assim, ajustar as suas vidas, abençoando nas suas dificuldades, aclareando para que possam encontrar soluções, seja nas questões materiais, espirituais ou mentais. Mas vamos ainda buscando a nossa casa de Cataguases, levando o símbolo da nossa casa, que vai se direcionando àquele local, e vai assim buscando todos os membros deste grupo, e que possam assim ser imantados por boas energias. Vamos ainda buscando principalmente os dirigentes deste trabalho, desta casa, e vamos ainda pedindo a espiritualidade, que possamos doar as nossas melhores energias à Casa de Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa assim utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana.